Olá, gente. Sou o professor Leonardo e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Ciências para os sextos anos. Hoje, o conteúdo será a composição da crosta terrestre e os tipos de rochas. Primeiramente, iremos trabalhar a composição da crosta terrestre. Dentre as camadas que formam o interior da Terra, a gente já viu que são três: crosta ou crosta terrestre, manto e núcleo. Nós sabemos que a crosta é a mais superficial. Ela é formada por diferentes tipos de rochas que são compostas por um ou até mais minerais. Mas o que são minerais? Minerais são materiais geralmente sólidos, homogêneos e de ocorrência natural. Entre os minerais mais comuns, nós podemos citar o ferro, o alumínio e o diamante. E o que são rochas? Rochas são compostos pela união de minerais. Algumas rochas são formadas por um único tipo de mineral, como é o caso do calcário, mas a maioria é um agregado de diferentes minerais, como quartzo, feldspato e mica. Além da extração dos minerais, as rochas apresentam diversos outros usos, como na construção civil e nas artes plásticas. E minérios? Minérios são os minerais e as rochas de importância econômica para a sociedade, ou seja, são aqueles minerais que são utilizados de alguma forma pela indústria. A atividade de extração mineral é chamada de mineração e deve ser realizada segundo determinadas regras, pois pode causar grandes e graves impactos ambientais, como por exemplo o que ocorreu em Mariana. Ao longo da história, a utilização dos minerais e rochas pelos seres humanos foi se tornando cada vez mais frequente e diversificada. Hoje, fazemos uso direto ou indiretamente de quase todos os tipos de minerais conhecidos. Por exemplo, o quartzo, que dele podemos extrair vidro, lentes e até mecanismos de relógios. Tipos de rochas. Nós podemos classificar as rochas, dependendo de sua origem, em três tipos: rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas ígneas, elas também são chamadas de rochas magmáticas, porque são formadas pelo magma. Já as rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos, ou seja, por fragmentos de outras rochas. As rochas metamórficas, elas são formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha em estado sólido, seja ele uma rocha ígnea, seja ela uma rocha sedimentar ou até mesmo uma própria rocha metamórfica. Rochas ígneas. Existem dois tipos, uma denominada de vulcânica e outra plutônica. Vamos citar as rochas ígneas vulcânicas. Elas vão se formar na superfície da Terra quando o magma extravasa na forma de lava pelos vulcões e se resfria rapidamente. Como se formam? É assim que se formam, por exemplo, as pedras pómeis e o basalto. Na imagem a gente pode ver um exemplo de pedra pómeis, muito utilizada para tratamento de rachaduras nos pés. Rochas sedimentares. Elas são formadas pelo acúmulo e compactação de fragmentos de rochas.
A fragmentação ela se dá por processos de intemperismo. Mas o que é intemperismo? Intemperismo são ações de fatores climáticos como chuva, temperatura, vento. Quando ocorrem mudanças climáticas, fatores climáticos que causam mudanças na temperatura, na chuva e nos ventos, essas mudanças podem causar uma alteração na cor, na textura, entre outras características das rochas. Entre as rochas sedimentares, nós podemos citar como exemplos, estes só são alguns, o arenito, o calcário e o valpito. Os fósseis e as rochas sedimentares. Primeiramente, a gente tem que entender o que são fósseis. Fósseis são restos de seres vivos ou até mesmo vestígios de suas atividades, como por exemplo pegadas, que ficaram preservados em rochas ou até mesmo em materiais como âmbar e o gelo. A fossilização é um evento muito raro e ele vai conservar principalmente as partes duras do animal ou do organismo, como por exemplo ossos, dentes, carapaças e troncos. Pode acontecer quando um organismo morto ou parte dele é soterrado por sedimentos, impedindo assim a ação de agentes decompositores. Rochas metamórficas. Ela se dá pela transformação de qualquer rocha, qualquer tipo de rocha, em uma rocha metamórfica, e ela vai ocorrer nas profundezas da crosta terrestre. Nessa região, as rochas são submetidas a altas pressões e temperaturas, produzindo novas texturas e novos materiais, alterando a composição original das rochas. São exemplos de rochas metamórficas o granito, o mármore, a ardósia, a pedra-sabão e o gneiss.